Tá bom? Então eu vou continuar. Gente, o pensamento de Bowen, um teórico da sistêmica, ele fala: relacionamentos não resolvidos com nossas famílias de origem são os negócios inacabados mais importantes da nossa vida. Então hoje a gente vai falar o que eu vou focar, né, com relação à live de hoje. Quando a gente vive a nossa vida, né, a gente se casa, tem uma profissão, vai vivendo e temas vão nos acompanhando, né? Às vezes você casa com uma pessoa, aí essa pessoa acaba te traindo, e aí você casa de novo com uma outra pessoa. Então, assim, são situações que parece que você nada e morre na praia. Não há um crescimento na tua vida, parece que não sobe um degrau, né? Parece que você sempre está vivendo um mesmo enredo, uma mesma narrativa. E a Neil, a gente estava conversando sobre isso, né? Falando de que pessoas que às vezes têm 50, 60, 45 anos e ainda não cai a ficha, que ela ainda está com situações inacabadas na sua família de origem, né? Situações do seu passado. Eu estava lendo um livro essa semana que o nome do livro é Crise no Casal em Crise, né? E no capítulo A Escolha do Cônjuge, então ele fala assim: se você arruma pessoas que tá sempre ou traição, dependência química ou compulsão em outras coisas, sempre uma mesma situação que está se repetindo, para tudo. O problema não está com a pessoa que você está escolhendo. Para tudo, vai lá atrás na tua história de vida e resolve com seus relacionamentos primeiros situações inacabadas. E quem são essas pessoas, gente? Dos nossos primeiros relacionamentos, pai e mãe, a nossa família de origem. Então, eu vou falar justamente por isso que nunca é tarde para recomeçar. Gente, eu vou abrir uma coisa para vocês. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Ana, a minha vida começou a partir dos 35 anos. Sabe quando cai a ficha? E eu pensei assim, caramba, eu preciso mudar porque eu estou nadando e morrendo na praia. Nada está acontecendo, sempre repetindo as mesmas situações. E cada um, né, quando tem situações mal resolvidas no seu passado, tem o seu tempo, tem o seu time para cair essa ficha e poder ter um novo recomeço. E o que eu estou falando para vocês, gente? Né, o teórico Bowen, que ele criou a teoria da diferenciação. O que seria essa teoria da diferenciação? É o apego bem resolvido com a família de origem. Ela é determinada pela separação emocional que nós temos dela. O tipo de separação emocional, né? Porque quando a gente nasce, cresce, se torna, né, passa pela adolescente, quando jovem adulto, a gente precisa ter uma separação emocional para que a gente possa voar. Senão a gente não consegue voar, gente. Sabe? É igual um passarinho mesmo. Chega uma hora que ele tem que deixar o ninho e tem que voar e ir para a vida. Isso faz parte da evolução, do desenvolvimento de todo indivíduo. E dependendo desse tipo de separação emocional, se você não corta, a gente fala cordão umbilical, né? Se você não corta esse cordão, se você fica muito fusionado na tua família, né? Se você fica lá dentro da tua família desempenhando papéis que a gente chama de missão familiar, que desde quando a gente nasceu, eles projetaram em nós. E a gente está ali, cumprido aquele papel na nossa família de origem, a gente não consegue sair, se despedir emocionalmente para a gente poder voar e ter um voo livre. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que eu atendi e ela falou assim: Sandra, quando eu namorei o meu marido na época, né, a gente estava vendo
planilha de conta, né, aluguel, o que a gente ia pagar. Ele veio com a planilha da casa da mãe dele e mais a nossa planilha e começou a fazer as contas. Aí eu falei assim, ué, mas peraí, essa planilha aqui você tá... Não, porque eu tenho que eu tenho que cuidar, ele e mais 2 irmãos. E no caso ele ficou responsável pela mãe. Quer dizer, ainda tinha 2 irmãos que trabalhavam, né? Porque que tudo calhou para ele. Então assim, ele se casou com essa pessoa, né? Foi pro casamento, mas com essa incumbência de cuidar e de manter a casa da mãe, né? Então assim, gente, a gente precisa chegar, não estou falando para largar pai e mãe, pelo amor de Deus, abandonar, não dar dinheiro, não é nada disso. Mas é priorizar, que você pode ajudar, mas sabendo que teu pai e a tua mãe se deram conta da vida até aquele determinado momento, eles vão continuar, gente. Eu vejo muitos jovens adultos preocupados, cuidar do pai e da mãe como se fossem crianças. Sabe? Pai e mãe como se fosse criança. Aí eu pergunto assim, vem cá, antes de você nascer, como é que eles, né? Não, deram conta da vida, saíram para trabalhar, se conheceram, se casaram. Olha só, autonomia, olha indo para a vida. Se casaram, né? Engravidou, teve você, não trabalhou, não cuidou de você, né? Não cuidou de você até hoje. Então assim, gente, se deram conta de tanta coisa, por que nesse momento agora eles não vão dar mais conta? Gente, eu não estou falando de doença incapacitante, eu não estou falando de um Alzheimer, eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas normais, tá? Pessoas com físico, com saúde, né? Que se locomovem, que conversam. O que a gente aprende na constelação? Pais grandes, filhos pequenos, gente. E quando os filhos crescem para se tornarem pais grandes, pais de quem? Dos seus filhos. Isso é a ordem natural e saudável das coisas. Aí parece que os filhos crescem, só que ao longo desse crescimento, parece que os pais se mostram tão frágeis para esses filhos, que parece que os filhos têm que cuidar desses pais. Gente, é o que mais acontece. São filhos que estão ocupando um lugar que não é dele, né? Que não é lugar de filho. Filho recebe, pais dão. Por isso que quando a gente casa, a gente precisa o quê? Se tornar adulto para quê? Para dar e não ficar recebendo. Tem gente que vai para o casamento como criança, como filho, querendo receber, ainda recebem dos pais e quer receber da mulher ou do marido, né? Fica eterna criança. E não, é criança, adolescente e adulto, gente. Mas vamos lá que eu já até não fugi daqui, mas eu dei uma viagem boa aí. Então, seria o apego bem resolvido que eu tenho com a família de origem. Posso estar vivendo com a minha família, ou posso sair dela, mas eu tenho pendência emocional, como mágoas, ressentimentos ou culpas. Gente, uma coisa, sentimentos que faz com que a gente fique preso emocionalmente, com pendência emocional com a família de origem, é mágoa, ressentimento ou culpa. Ou eu sinto que meus pais me devem, porque eles não me deram, não me supriram, me abandonaram, me rejeitaram, né? Bateram em mim quando eu precisei virar as costas. Ou então eu olho para minha família e falo assim, gente, eu tenho que pagar tudo que meus pais fizeram por mim. Isso é culpa, não consegue sair de casa. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, se vocês entrarem nessa que tem que pagar tudo que seus pais fizeram por você, eu vou falar que essa dívida é impagável. Vocês nunca vão conseguir fazer isso. E se vocês estão querendo ter filhos, para no futuro eles pagarem tudo que eles vão fazer para vocês, tudo que vocês vão fazer por ele, o caminho está totalmente errado, porque ele nunca vai conseguir pagar. Não é a ordem natural das coisas, né? A gente cria filho o quê? Para a vida, para o mundo. Ok, gente? Então, sair de casa, mas eu saio
com ressentimento, mágoas ou culpa, né? Eu preciso, o que é o saudável? Eu ter tranquilidade de fazer parte da minha família de origem e de construir a minha vida, a minha individualidade. Gente, isso que é o saudável da vida. Eu pertenço, essa é a minha família, eu sou daqui, mas eu construo a minha individualidade, eu saio, é um movimento. Eu preciso ter esse pertencimento, porque tem gente que com mágoa corta com a família e sai. Isso não é. Isso é algo que a gente vai comentar aqui, é algo que é disfuncional e vai repercutir de uma forma muito ruim na tua vida, né? Não é cortar e também não é ficar, não é fusionar para pagar o que eu devo. Então, quando eu tenho pendências com a família, seja de mágoa, culpa ou ressentimento, eu fico fragilizado emocionalmente. Eu fico sendo puxada para dentro dela. Isso tudo é nível inconsciente, gente. Porque toda situação que eu vivo me remete àquela dor lá com a minha família. Vocês entenderam como é que a pessoa fica presa emocionalmente? Ela não fica liberada. Vira e mexe, aquela situação vai vir. Pode ser uma situação de violência, de abuso, né? Pode ter sido uma situação de violência entre seus pais, né? Parece que aquilo fica ali, né? Te acompanha na vida. Isso é o que? Você não conseguiu se separar emocionalmente da tua família de origem, porque ainda tem algo inacabado, algo não resolvido. E a botânica tem uma frase que fala assim: quer tratar uma árvore, comece pela raiz. Quer saber a sua disfunção da árvore? Pesquise a raiz. Conhecer a raiz fortalece a árvore. Queridos, vocês querem se conhecer? Conheça a tua família. Você quer entender circunstâncias, situações, atitudes que você está tendo hoje que parece que é meio sem sentido? Vai lá na tua história, que muita coisa vai fazer sentido para você, né? Então, conhecer a raiz fortalece o indivíduo, conhecer a família, isso é autoconhecimento. Na terapia, eu sempre falo assim: se torne repórter da sua família. Pergunte para o teu pai como é que eram os pais dele, né? Quem eram os pais dos seus avós. Se puder ir mais adiante, melhor ainda. Mais autoconhecimento você vai ter. E aí fala assim: você quer viver uma nova história? Uma nova história? Volte para o começo, onde tudo começou. Você quer viver uma nova história hoje na tua vida? Um novo relacionamento? Uma nova vida profissional que vá adiante? Volta lá atrás, volta para o início, para tudo, resolve questões lá atrás, ressignifique situações, entenda situações. Só que muitos, o que acontece nessa questão de não, mas não quero saber da minha família. Aí corta a raiz, corta a família, corta a árvore. Gente, eu vou te falar uma coisa: se você cortar a raiz de uma árvore, ela vai morrer. E tem muita gente que está morto emocionalmente falando, porque cortaram vínculos, cortaram ligações com as suas famílias de origem. Então, quando a gente corta, a gente fica fadado a repetir a mesma história da família, mesmos padrões, mesmo tipos de relacionamentos, sentimentos. Uma pessoa que a gente está atendendo num grupo e que a gente está pesquisando, que a mãe dela era muito raivosa, tanto que batia muito nessa filha, né? Essa filha que sofria, deixava ela, trancava do lado de fora da casa. E aí a gente foi fazer o genograma da família dela, que seria a árvore genealógica, e a gente descobriu que a mãe raivosa, a avó raivosa e a grande maior raivosa era a tataravó. Sabe o que aconteceu com ela, gente? Ela foi deixada na porta de uma casa com uma manta quando era bebê.
raiva do abandono, uma história de abandono que veio da tataravó para bisavó, para avó e chegando até ela. A dor, a grande dor dela é o quê? É a orfandade de pai e mãe, só que vivos. Orfandade, gente, não é só de pai e mãe morto, não. É pai e mãe vivo também. Então, essa questão de cortar, que seria uma saída traumática, né? Disfuncional. Chama a Nil, ela já conseguiu. Hã? Chama a Nil que ela conseguiu. Ah, a Nil conseguiu, gente. Não acredito. Não conseguiu. Ai, não foi, gente. Não foi. Só um minuto que eu vou falar aqui. Júlio, não consegui, não. Não. Ela mudou de celular? Ela falou que já tinha mudado. Você não estava vendo, ela tá dizendo pra você que tá indo, tá indo. Peraí. Aqui, ó, uma solicitação participar. Aí eu ponho visualizar. Ah, acho que agora vai. Não vai. Gente, só um minutinho, tá? Ai, gente, eu queria tanto que a Nil participasse. Ana Azevedo falou dor profunda, mas que podemos ressignificar. Isso aí, Ana. Convidado. Foi. Tô convidando ela. Aí que já não aparece. Ah, tá, porque já tá. Nil, Cancela. não tô conseguindo. Cancela. 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 Vamos lá de novo. Andréia tá perguntando, Nil, cadê você? Daqui a pouco vai ter um coro aqui, Nil. Cadê a Nil? Cadê a Nil? Nil, não tá entrando, Nil. Ah, nem fala, querida. Gente, é uma pessoa muito querida. Cheia de experiência para falar sobre esse assunto, mas infelizmente eu vou deixá-la para uma próxima, tá? Então, assim, seriam duas formas traumáticas de a gente lidar, né? Ao invés de resolver com a família, mas tentar resolver de uma forma disfuncional. Uma é cortando. Quando se corta, você está fadado a repetir. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso a nível inconsciente. Você repete e não sabe que está repetindo. Por isso que eu estou falando que nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Porque às vezes você leva 40, 50, 60 anos e a tua vida continua paralisada nesse processo de repetição. Não anda, a vida não anda. E outra forma de lidar também, que não é a mais saudável, é ficando em casa. Não consegue sair por culpa, né? Pagar aos meus pais o que eles fizeram por mim, não posso abandoná-los, né? Ou então, às vezes a gente fala que fusionar da família é ficar dentro da família, dentro da casa da família. Não. Você pode estar casado e estar emocionalmente dentro da tua família.
quando você coloca a tua família de origem sempre em primeiro lugar e teu casamento em segundo lugar. Isso é estar junto, fusionado à tua família de origem, mesmo não morando na casa dos teus pais, tá? Porque senão a gente pensa assim, a Nil tinha até um caso que ela estava falando de um homem de 60 anos, que não conseguiu deixar a mãe, né? A gente fala que emocionalmente esse homem é casado com a mãe, né? E ele não conseguiu formar família, não conseguiu trabalhar, a mãe ainda sustenta um homem, uma criança, né? Ele só recebe. Ele não chegou nem na adolescência. Adolescente ainda sai, namora, ainda arruma um dinheirinho, faz um bico. Não, criança. A mãe cuida, a mãe paga as contas e ele só recebe. E o que seria uma forma de... quanto mais diferenciado, né? Quanto mais resolvido eu sou com a minha família, menos pendência, menos mágoa, mais perdão, mais diferenciado, gente, pode ser mais perdão. Eu tenho autonomia, que é a maior bênção que Deus deu para as nossas vidas, é ter autonomia, né? Para escolher como eu quero viver e aonde eu quero chegar. Quantos que perderam essa autonomia daquilo que quer viver? Né? Um samba tão famoso, deixa a vida me levar. Gente, como assim deixa a vida me levar? Né? Eu ter autonomia nas minhas escolhas. Uma pessoa diferenciada, ela não repete inconscientemente padrões da família de origem. Ela sabe tudo que ela viveu na família e ela pode escolher. Não, isso eu vou levar para a minha vida de casado. Isso eu não vou levar porque fez minha mãe sofrer. Não foi legal. Isso que eu aprendi eu vou levar para a minha profissão. Não, isso aqui fez com que meu pai falisse na empresa dele. E não ficar levando coisas que faz com que o casamento acabe, que você venha falir, não prospere no seu trabalho, sem saber que você está repetindo. Eis a questão, sem saber. Então, saber de onde eu vim, a pessoa diferenciada, uma pessoa emocionalmente madura, ela sabe de onde ela veio, conhece a raiz, ela sabe quem ela é, porque ela faz parte dessa raiz nutre ela, né? E eu sei para onde eu vou. Eu sei passado, presente e futuro. E quanto menos diferenciado, menos autonomia para escolher como quero viver e aonde eu quero chegar. E na maioria das vezes, deixamos de viver a nossa individualidade para viver como um personagem de uma trama familiar. Muitos aqui, gente, aí é questão de você estar repetindo o mesmo roteiro, né? É como se você tivesse tido uma missão familiar de nascer para cuidar daquela família. E aí você continua cuidando daquela família, você vai para a tua família, mas você não sai. É um script, é um personagem. Às vezes talvez o teu personagem seja de um salvador. Salvador tem muito a ver com culpa. E dívida, mágoa, tem a ver com vítima, com vitimização. Então, você, na maioria das vezes, naquela cadeira que você sentou lá na tua família, você continua sentando na mesma cadeira, no mesmo papel, dentro do teu casamento, no seu trabalho, na igreja, em várias áreas da sua vida. Repetimos temas como abandono, abusos, violência, divórcio. E sabe por que inconscientemente a gente repete? É numa tentativa de resolver aquilo que eu vivi lá atrás, que não está resolvido. Por isso que repete, está sempre repetindo. E a gente acaba embolando a nossa vida com a família de origem numa lealdade invisível. É como se a gente não tivesse uma autorização. Gente, isso tudo é nível inconsciente. Não pensa que isso é tudo... Isso aqui eu estou trazendo a consciência. Mas é como se a família não permitisse que eu construísse, que eu vá
andar com as minhas próprias pernas e construir a minha vida. Sabe? Tipo assim, não, família tem que ser todo mundo junto, família tem que ser todo mundo unido. Medo de separação. O grande temor de toda a família é o medo da separação. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Separação faz parte da vida. A gente está o tempo todo se separando e se unindo a pessoas ou situações. Então, quando eu falo de diferenciação, eu falo de dois eixos. Gente, eu vou fazer aqui o meu flip chart quebrou no meio do lockdown. Tá fechado lá. Então, eu vou fazer aqui, gente. A diferenciação fala desses dois eixos aqui, ó. Eu sei que vai espelhar, só para vocês terem uma noção. O eixo vertical e o eixo horizontal. Esse eixo vertical tem a ver com a família de origem, nosso passado e o nosso tempo emocional. E aqui, esse eixo horizontal tem a ver com sociedade. Mundo, para onde a gente vai construir a nossa vida. Sociedade, profissão, né? Relacionamento. Aqui eu desenvolvo meus papéis de pai, mãe, de profissional, marido ou esposa. Só que para eu desenvolver esses papéis aqui, eu tenho que ser... Aqui eu sou filho. Meu único papel aqui na família de origem é ser filho. Então, para eu ir desenvolver esses outros papéis aqui na sociedade, eu tenho que me tornar o quê? Menos filho. Menos filho é menos dependente. É menos receber, ficar recebendo. Porque aqui eu tenho que dar, gente. Né? Dar minha cota na minha vida profissional, né? Me doar para os meus filhos, me doar para o meu casamento. E quando a gente fica nesse papel de filho paralisado por questões não resolvidas aqui do passado, a gente vai ficando filho aqui, ó, ao longo da vida. A gente vai trabalhar e se torna filho do chefe, do patrão. Ai, o patrão não olha pra mim. Ah, o patrão me trata mal. Ah, o patrão não sei o quê. Aquele filho pedindo, querendo. Ah, tem que me dar, como é que se fala, aumento. Mas não pensa em trabalhar melhor, de estudar para poder ter uma promoção. Tudo tem que dar. Sabe aquele filho? Aí vai se casar, o filho quando se casa, ele fica assim, ah, minha mulher tem que me dar atenção. Ah, meu marido não me dá a atenção que eu gostaria. Ah, eu quero. Sabe, gente? Não sei se vocês conhecem alguém assim na vida. Fica na cadeirinha aqui de filho, ó. Filho. Aí isso aqui acontece, se casa e não se torna pai e mãe. Estuda, se forma, não consegue se tornar um bom profissional. Tem filho e não consegue se tornar pai e mãe. Eu não sei se eu falei que se casa e não consegue se tornar marido ou esposa. E tem filho e não consegue se tornar pai e mãe. Porque emocionalmente, no eixo vertical, ele está aqui como filho. Querendo atenção, um filho que não quer ser abandonado, quer que os pais cuidem dele como ele gostaria. Né, que não aceitou como os pais, né, deram o que puderam, podia ter sido diferente. Sabe, aquele filho que fica lamentando ao longo da vida daquilo que não teve. Não teve, não tem e provavelmente não terá. Então a gente precisa aqui, ó, sair desse lugar aqui para poder crescer na vida, gente. Não sei se deu para entender eixo horizontal e eixo vertical. Ah, gente, um monte de gente perguntando, Catita?
Ah, Nil tá chorando, gente. Não chora não, Nil. A gente vai mudar isso, tá, querida? Tina, Tina, seja bem-vinda. Então, para ser indivíduo, eu tenho que ser menos filho na minha família de origem. Que enquanto eu fico sentado na cadeira de filho, que foi abandonado, que não foi suprido, cheio de dor, não recebeu, menos individualidade eu vou ter, menos papéis, né? Menos o voo é baixo e curto na sociedade, né? Tem pessoas que estão presas numa gaiola dourada. Ela é dourada, é de ouro, pode ser até de ouro, mas é uma gaiola. A Tina mandou um coração. Gente, a Nil tentou de novo, mas não está entrando. Então vamos lá. Então vocês entenderam esse tempo emocional e o tempo cronológico. Gente, o tempo cronológico ele não para. A idade vem. Vem 20, vem 30, vem 40, vem 50. Mas o teu tempo emocional, ele pode estar paralisado lá no passado, no eixo vertical, e impedindo com que você cresça na tua vida conjugal, na tua vida profissional, na tua vida parental. Então eu vou para a vida e fico sentado na mesma cadeira. E fico cobrando de pessoas que não vão me dar. Gente, pode cobrar. Ah, não me dá. Ah, mas sabe por que não vai ser suprido? Porque a conta não é dessa pessoa que você está cobrando hoje no teu presente. A conta é lá de trás. A resolução é lá atrás. Então, para que a gente possa resolver minhas dores, sarar dor, gente, sarar ferida, sentimentos de culpa ou mágoa, você me deve ou eu te devo, precisamos emocionalmente ir no passado para perdoar pessoas que nos machucaram. Gente, não tem como a gente falar de crescimento emocional sem falar de perdão. Eu sempre falei aqui nas lives para vocês, a criança, quando ela é abusada, ela fica com a idade emocional da época do abuso. Se foi 6 anos, ou 10 anos, ou com 12 anos, emocionalmente, né, se ainda existe uma ferida, ela fica paralisada naquela idade cronológica que ela viveu aquele abuso. E ela só consegue crescer emocionalmente quando ela consegue perdoar esse abusador. Eu sempre falo aqui que nos Estados Unidos, eles tentam, né? Que a única forma da pessoa sair dessa prisão do abuso é perdoando. Aí sabe o que eles fazem? Eles vão atrás da história de vida daquele abusador, que geralmente é uma pessoa que foi abusada e vem de uma família muito disfuncional. E aí falam para a vítima, né? Como é que foi a vida daquela pessoa, para que essa vítima tenha pelo menos uma mínima capacidade para perdoar, para ela poder se liberar dessa dor, para ela poder crescer emocionalmente, sair do passado. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. A maior dor de quem foi abusado não é, na maioria das vezes, o abusador em si, mas foi de quem não protegeu. Foi de quem não protegeu. Então, precisamos emocionalmente no passado para perdoar pessoas que nos machucaram. E Bowen, esse mesmo teórico que eu iniciei essa live, ele fala: entender a minha história e sobre os meus pais, ou seja, entender a história de vida deles, é uma forma de se curar. Porque enquanto eu olho para os meus pais e a ferida sangra como era quando criança, eu tenho a expectativa que eles vão me atender
Da mesma forma, quando eu era criança, eu fico achando que meus pais vão me atender, que eles vão mudar, que vai ser diferente. E isso eu carrego para a minha vida. Achando que meu marido vai mudar, que ele vai ser diferente, que ele vai me dar o que eu não estou tendo. Igual aquela criança ferida lá do passado. A gente vai assim para a vida, gente. Que meu patrão não olha para mim, não vê como deveria, não me valoriza. Muito essa coisa de não valorizar. Sabe aquela pessoa que foi desvalidada ao longo da sua história? Ela vê seus líderes dessa forma. Que não olham para ela, que não reconhecem o valor dela. Fica essa queixa, né, latente. Nós adoecemos e somos curados dentro das nossas famílias de origem, gente. A cura não está fora. A cura não está no relacionamento. A cura não está numa promoção no seu trabalho. A cura não está em você ficar rico. Tem gente que acha que eu vou ficar rico, ganhar dinheiro, então eu não, né, a ferida vai parar de sangrar. Não vai. Você tem que voltar aonde essa ferida aconteceu, emocionalmente, e resolver. Não vai ser com filhos, né? Tem pais, tem cônjuges que se casam, acham que o casamento vai resolver a vida deles, vai suprir a lacuna, o vazio da vida deles. Não resolve, aí tem filhos achando que o filho que vai resolver. Sabe o casal em crise? Que fala, não, vou ter filho que aí o casamento vai melhorar? Que vão projetar para os filhos essa insatisfação. Porque filho é muito bom, gente, mas chega uma hora que filho não é para a vida toda. Filho tem a sua individualidade, tem as suas pernas. E ele vai voar. Então, humanizar os nossos pais, conhecer sua história, seja repórter da sua família, da sua história, entenda. Ah, as mulheres são raivosas, da onde veio essa? Quem foi a primeira raivosa que foi passando o bastão, né? Bastão foi bastar, o bastão foi passado de geração em geração, né? Entender, humanizar pai e mãe, eu sempre vou falar isso, gente, são pessoas que erram, pessoas que acertam. São pessoas que vêm com feridas da sua história de vida. A gente não enxerga pai e mãe dessa forma. Acha que não, trataram muito bem. Tem gente que nem sabe a história do pai e da mãe direito, que o pai nunca falou da sua história, porque tem vergonha de falar. Não, que eu saiba, minha avó sempre me tratou bem, tratava meu pai bem, e ele que não quis fazer isso, não quis ser carinhoso. Gente, avós são maravilhosos. Às vezes eles fazem até muita coisa, até para reparar o que faltou com os filhos. Mas ninguém pegou esses avós no início de carreira, onde tinham que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do casamento, cuidar de não sei o quê. Ninguém pegou, né, essas pessoas no início da carreira. Todo mundo, quando vira idoso, fica fofinho, né, gente? Todo mundo fica fofinho. Mas ninguém sabe como que iniciou essa história. Então, humanizar, né, tem qualidades, defeitos, tem feridas que precisam ser tratadas, curadas. Às vezes, nossos pais vieram paralisados emocionalmente. Eu falo muito aqui com as pessoas que estão tendo de pai, mãe narcísica, né, mãe narcisista, pai narcisista. Por quê? Faltou lá atrás. Então, a pessoa só fica egocentrada. Eu preciso, eu quero, né? Não olha para o outro, não vê o outro, só consegue se enxergar. Né? Então, feridas abertas que precisam ser curadas deles, dos nossos pais, de pessoas importantes na nossa vida. E abrir mão das minhas idealizações. Gente, para fechar, eu até falei com a Nil que não ia dar tempo para falar, porque ela tinha tanta coisa para contar aqui para gente. E
Existe um luto que se chama luto complicado. Que luto é esse? Que tipo de luto? Tem luto complicado, tem um luto interrompido e tem o luto natural. Eu vou explicar o que é o luto complicado. É aquele que você fica se lamentando daquilo que você não teve. Gente, o que eu mais recebo no consultório são pessoas assim. Isso não é consciente, é inconsciente. Mas eu não tive a família que eu gostaria de ter tido. Eu não tive um pai que gostaria de ter tido, uma mãe, um marido, um casamento. E a pessoa fica paralisada nesse lamento. Eu queria ter tido uma mãe carinhosa, uma mãe que me abraçasse. Gente, isso dói. Eu sei que isso dói. Mas foi o que foi possível essa mãe fazer por você. Ela deu o que ela recebeu. O teu pai, o teu marido. Talvez o teu marido também, talvez não, quase sempre, também estava lá com ferida aberta, gente. E crise no casamento nada mais é que, sabe o quê? Um jogar sal na ferida do outro. Os dois feridos das suas histórias que se unem, né? E não conseguem enxergar que estão feridos, que precisam resolver, e acham que a culpa é do outro. Aí eu fico jogando sal na ferida do outro, que magoa e dói cada vez mais a ferida. Então, como é que a gente trabalha esse luto complicado? Se despedindo da idealização, daquilo que eu queria, daquilo que eu gostaria. Deixar isso em algum lugar do passado, no tempo que pertenceu, para que eu possa curtir aquilo que eu pude ter, aquilo que eu tive. Ah, meu pai não me deu nada, ele te deu a vida. Se você está vivo, é porque ele te deu vida. Ele participou da tua vida. A mãe é a mesma coisa. Vamos olhar para aquilo que a gente recebeu, gente. Às vezes a gente fica muito na falta, as moedas que teus pais te deram. E quando a gente para analisar, muita coisa foi dada, alimento, uma certa proteção, casa. E se não deram, porque não tinham, não conseguiram dar. Não conseguiram dar, assim como você hoje pode não estar conseguindo dar para os teus filhos, para o teu marido. Às vezes a gente aponta muito o outro, mas não consegue se enxergar nesse processo. Então, abrir mão dessa idealização, né? E olhar, ressignificar a vida que você teve, né? Que deram para você o melhor que puderam. E eu vou deixar uma frase aqui para vocês, gente. Já vai fechar aqui a live. Fazer as pazes com o passado. Essa foi uma frase que, quando eu comecei a me empenhar a fazer as pazes com o meu passado, eu comecei a crescer emocionalmente. Fazer as pazes com o seu passado. Olhar para trás com outros olhos. Olhar para as pessoas que te magoaram, te machucaram com outros olhos. Entendendo muita coisa que antes você não entendia. Ok, gente? Queridos, prazer estar aqui com vocês. Foi uma pena Nil não ter estado aqui. Mas eu vou combinar com ela de novo. Uma pessoa muito querida, com muita bagagem. Profissional, de experiências de vida. Ela que me inspirou a falar sobre esse tema, a gente conversando e ela falando, eu falei, caramba, tá aí uma live, tanta gente nessa situação. Eu falei, vai bombar a live. E uma pena ela não ter vindo aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Nil, querida, se você tá aí, um beijo no teu coração, um beijo. A gente vai marcar outra live, tá? E me despeço aqui de vocês, gente. Tchau, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tá? Beijo. Deixa eu ver quem estava aqui. Elizabeth. Minha sogrinha, foi muito bom como sempre. Tem que ter outra live com esse tema tão rápido. Daia Tunes. Eu vou chamar a Nil, a gente vai voltar a falar esse tema, gente. E ela vai falar os causos dela. Soninha falou como é difícil.
Não sei em que situação que você falou, mas, Soninha, nada é fácil na vida. Eu vou te falar uma coisa. Nada é fácil na vida, mas vale a pena. O Ceni falou que é desse jeito. Queridos, muito obrigada. Lurdinha, boa noite. Me deu uma boa noite, eu estava falando. Maria falou que isso aí sempre falo. Isso aí, queridos. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.